Continuando nossos estudos em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Como nós vimos nos versículos anteriores, quando desprezamos o conhecimento de Deus, acabamos perdendo cada vez mais esta comunhão oferecida. E na hora do apuro, se clamarmos, Ele não poderá nos ouvir, pois estamos sem fé, até que nos arrependemos de desprezá-lo. Como é importante as pessoas compreenderem o Evangelho genuíno. Muitos querem a ajuda de Deus na hora do apuro, mas poucos são ensinados a se arrependerem dos seus pecados, se limparem pelo sangue de Jesus, para que Deus os ouça. Muitos clamam ao Senhor por ajuda, mas não se entregam a Ele para que o Espírito Santo gere a fé. E a oração da fé, Deus responde. Poucas pessoas têm a consciência de que necessitam de arrependimento, de purificação, renovação da mente. Honrar a Deus, buscando o reino de Deus e a justiça, coloca o homem na posição onde Deus pode atendê-lo. E aqui diz que os nécios são mortos pelo seu desvio. O homem que se afasta de Deus se aproxima do inimigo. E o inimigo não perderá essa oportunidade de matar, roubar e destruir. A pessoa está vulnerável. A qualquer momento o inimigo encontra uma brecha maior e destrói a vida dessa pessoa. É perigoso viver longe de Deus. Aqui diz: os nécios serão mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quantas pessoas que pensam que não precisam de Deus, que não precisam buscar a Deus, vivem uma vida sem Deus, e esse pensamento, eu não preciso de Deus, eu sou inteligente, eu tenho meu trabalho, ali diz que os leva à perdição. Ou os leva à perdição por uma vida aqui sem Deus, sem paz, sem revelação, ou os leva à perdição porque não recebendo a Jesus e partindo dessa vida para outra sem Jesus no coração, irão para o inferno. Aí o 33 diz assim, Provérbios 1:33, mas o que me der ouvidos habitará seguro. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus liberta, gera fé, segurança, conhecimento de Deus. Nós começamos a ter essa segurança eterna, que em Cristo somos salvos, que em Cristo temos o perdão dos pecados. Diz assim, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A revelação de Deus nos faz fortes, uma fé esclarecida, e o conhecimento de Deus nos fará compreender que em Cristo temos graça para vencer o inimigo, o pecado, a tentação. Não teremos que ter medo do mal, porque o mal não nos tocará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Como é importante termos essa comunhão com o Senhor. Isto é prioridade constante. Aquele que for sábio valorizará e buscará isto. No capítulo 2 de Provérbios, versículo 1, na excelência da sabedoria, diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Que tremendos conselhos podemos tirar deste texto. A pessoa que valorizar essa busca diária é um processo. Você começa sem saber nada, sem sentir nada. A alma não coopera muito no início, é pelo espírito, a decisão, mesmo sem sentir nada. E ali diz que se a pessoa aceitar a palavra, guardar no coração,
se ele inclinar o coração. É como você pode olhar, às vezes, um animal, como o cachorro, o gato, o cavalo. Conforme o som vai de um lado do outro, ele vira as orelhas, ele inclina as orelhas, ele direciona, ele está ali focado para ouvir aquele som. Assim o Senhor diz, se você inclinar o teu coração, direcioná-lo à palavra, ao Espírito, você achará o conhecimento, você encontrará o temor do Senhor. Aleluia! E coisa linda isso, irmãos. O Senhor diz que tem uma sabedoria reservada para os retos, são aqueles que permanecem dia após dia, mês após mês, ano após ano, na simplicidade de se manar diário, meditando na palavra, mesmo sem entender, mesmo passando lutas e aflições, mesmo passando por períodos como José, que entre o sonho que o Senhor deu e o cumprimento, ele passou muitas provas, né? Moisés passou por muitas provas antes de ter a promessa cumprida. Abraão teve muitas provas. Davi, Paulo, todos aqueles que andaram com o Senhor foram provados. As promessas foram provadas pelo tempo. As promessas tiveram que a semente germinar e eles permaneceram honrando o Senhor. Diz ali clamar por inteligência, por entendimento, alçar a voz. Fala de uma pessoa que busca de todo o coração, de uma pessoa que está ali, investindo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ele alcançará essa sabedoria. Você busca e Deus abre a porta da revelação. E o que acontece é que o Senhor dará. Olha que grande recompensa e galardão para essa busca, para aquele que persevera. O temor do Senhor, a sabedoria, a revelação de Deus, a comunhão com Deus, a paz, certeza de salvação. Há uma vida maravilhosa e sabedoria para proceder nessa terra também, sabedoria para se portar e para vencer. E continuando aí no versículo 10 diz, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha os efeitos. Os efeitos vai ser paz, amor, alegria. Oh, que vida maravilhosa nos aguarda. Existem níveis de delícias. Quanto mais comunhão e mais revelação, mais nós podemos usufruir disto. Ali diz, no versículo 11, o bom siso te guardará. Você vai ter uma vida sábia e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então você não vai ser enganado pelos falsos profetas, pelos irmãos carnais, pelas calúnias, pelos mexericos. Você será uma pessoa sábia para discernir a voz do bom pastor. De maneira alguma você vai seguir o estranho. Diz, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então essas pessoas desviadas, elas têm uma outra linguagem, elas chamam a igreja de instituição religiosa, elas só têm críticas, elas só veem defeito na igreja, elas só veem defeito em tudo, e elas é que estão certas, deixando o caminho da retidão, deixando o tratamento diário da graça. Que triste, né, irmãos? A pessoa está cega, caminhando para as trevas, desobedecendo Hebreus 10:25, que diz não deixe de congregar, e ainda criticando aquele que está procurando seguir o caminho do Senhor. Mas diz que essa sabedoria te livrará dessas pessoas. No versículo 14, né? Diz assim, que se alegram, essas pessoas se alegram de fazer o mal e se folgam com a perversidade dos maus. Então eles se divertem vendo Big Brother, vendo música do mundo. Eles têm alegria e o prazer deles é no pecado, é no excesso dos vícios, é nisso que eles têm prazer. Essa alegria deles, a tua é meditar na lei do Senhor e se apartar do mal. Mas a alegria deles são caminhos tortuosos, né? Diz ali, para livrar você da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com a palavra. Então, o que está falando ali, te livra do laço da mulher que vai trazer AIDS, sífilis, vai trazer morte, adultério. Deus livra você do jugo desigual. Ele vai mostrar a esposa certa para você na hora certa, o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança com seu Deus. Então essa pessoa, ela deixa o Senhor, a palavra. Essa pessoa que adultera, que se mistura com o mundanismo, elas deixam o Senhor, mas você não. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte.